O nascimento de João Batista é anunciado. Quando Herodes era rei da terra dos judeus, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A mulher dele se chamava Isabel e era também de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia de modo correto diante de Deus e obedecia fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote diante de Deus, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para queimar o incenso no altar e por isso entrou no templo do Senhor. Enquanto o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então um anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias de pé, do lado direito do altar onde se queimava o incenso. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: "Não tenha medo, Zacarias. Deus ouviu a sua oração. A sua mulher vai ter um filho e você dará a ele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois ele será um grande homem diante de Deus. Ele não deverá beber vinho nem bebida forte. Será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Irá como mensageiro de Deus e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem ao caminho da justiça, e conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor." Então Zacarias perguntou ao anjo: "Como vou acreditar nisso? Estou muito velho e a minha mulher também." O anjo respondeu: "Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não acreditou no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer." Enquanto isso, o povo esperava Zacarias e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando Zacarias terminou o seu serviço no templo, voltou para casa. Pouco tempo depois, a sua mulher Isabel ficou grávida e não saiu de casa durante 5 meses. Então ela disse: "Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos." O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que ia se casar com um homem chamado José, descendente do rei Davi. A virgem se chamava Maria. Então o anjo veio e disse: "Alegre-se, Maria, você é muito abençoada, o Senhor está com você." Porém Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que fazer, e admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: "Não tenha medo, Maria, Deus está contente com você. Você vai ficar grávida, dará à luz um filho e vai pôr nele o nome de Jesus. Ele vai ser um grande homem e será chamado de o Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o seu antepassado Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará." Então Maria disse ao anjo: "Isso não é possível, pois eu sou virgem." O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado Santo e Filho de Deus. Lembre-se da sua parenta Isabel. Diziam que ela não podia ter filhos, porém agora está grávida de 6 meses, mesmo sendo tão idosa. Porque para Deus nada é impossível."
Maria respondeu: Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor disse. E o anjo foi embora. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu dentro dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres, e a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Logo que ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Você é feliz porque acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. A canção de Maria. Então Maria disse: O meu coração louva ao Senhor. A minha alma está alegre por causa de Deus, o meu Salvador, porque Ele se lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada, porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo, e Ele mostra a sua bondade a todos os que o respeitam em todas as gerações. Levanta a sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os seus planos. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou-se de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre. Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. O nascimento de João Batista. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os seus vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com ela e todos tomaram parte na alegria de Isabel. Quando o menino tinha 8 dias, foram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: Não, o nome dele vai ser João. Então disseram: Mas você não tem nenhum parente com esse nome. Aí fizeram sinais ao pai perguntando que nome ele queria dar ao menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: O nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam e pensavam sobre isso perguntavam: O que será que esse menino vai ser? Porque de fato o poder do Senhor estava com ele. A profecia de Zacarias. Zacarias, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois Ele veio ajudar o seu povo e lhe dar a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio de seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e se lembrar do seu santo acordo. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Ele prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. Isso para que, por todos os dias da nossa vida, sejamos somente dele e façamos o que ele quer. Você, meu menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e vai adiante do Senhor para preparar o caminho para ele. Vai anunciar ao seu povo a salvação que virá pelo perdão dos seus pecados, porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso.
Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão, da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. João cresceu e ficou forte no corpo e no espírito, e viveu no deserto até o dia em que se apresentou ao povo de Israel. Capítulo 2. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os cidadãos do império se registrarem a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirene era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi lá porque era descendente de Davi. Foi registrar-se com Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida, e aconteceu que enquanto estavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Os pastores e os anjos. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos. Então um anjo do Senhor apareceu, e a luz gloriosa do Senhor brilhou sobre os pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo, estou aqui para trazer uma boa notícia a vocês, e ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova: vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores diziam uns aos outros: Vamos até Belém para vermos o que aconteceu, para vermos aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa, encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram muito admirados. E Maria ficou lembrando todas essas coisas. Pensava muito nelas e ia guardando tudo no coração. Então os pastores voltaram para os campos cantando hinos de agradecimento a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo era justamente como o anjo havia falado. O nome do menino. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois era esse o nome que o anjo lhe tinha dado antes de ele nascer. Jesus é apresentado no templo. Chegou o dia de Maria e José fazerem o que a lei de Moisés manda e cumprirem a cerimônia da purificação. Então levaram a criança a Jerusalém para apresentá-la ao Senhor, porque está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. E foram também para oferecerem um sacrifício de 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito Santo tinha prometido que antes de morrer, ele ia ver o Messias, enviado pelo Senhor. Inspirado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei mandava, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse: Agora, Senhor,
cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar este teu servo partir em paz. Porque eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: esta criança foi escolhida por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Este menino vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o coração de você. Havia ali uma profetisa muito idosa, que era viúva e se chamava Ana. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Azer. 7 anos depois do casamento, seu marido morreu. E agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e dia e noite adorava a Deus, jejuando e fazendo orações. Naquele momento ela chegou e começou a agradecer a Deus e a falar a respeito do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. A volta para Nazaré. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus. Jesus no templo. Todos os anos os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, foram à festa conforme o costume deles. Depois que a festa acabou, eles começaram a voltar para casa, mas Jesus ficou em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Pensavam que ele estava no grupo que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois o encontraram no templo, sentado com os professores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos os que o ouviam estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando seus pais o viram, também ficaram admirados, e sua mãe lhe disse: meu filho, por que foi que você fez isso? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu: por que estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que lhe disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e era obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Jesus crescia no corpo e em sabedoria, e tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. Capítulo 3. Já fazia 15 anos que Tibério era o imperador romano. Pôncio Pilatos era o governador da Judéia. Herodes governava a Galiléia e o seu irmão Filipe a região da Itureia e Traconites. Lisânias era governador de Abilene. Anás e Caifás eram os grandes sacerdotes. Foi nesse tempo que Deus deu no deserto a mensagem a João, filho de Zacarias. E João atravessou toda a região do Rio Jordão, anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus os perdoará. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito no seu livro. Alguém está gritando no deserto: preparem o caminho para o Senhor passar. Abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados e todos os morros serão aplanados. As estradas tortas ficarão retas e os caminhos altos e baixos ficarão planos. E toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. As multidões iam se encontrar com João para serem batizadas. Ele dizia a todos: raça de cobras venenosas,
Quem disse que vocês escaparão do terrível castigo que Deus vai mandar? Façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram. E não comecem a dizer uns aos outros: Abraão é nosso antepassado, porque eu afirmo que até dessas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. O machado já está pronto para cortar as árvores pela raiz. Toda árvore que não dá frutas boas será cortada e jogada no fogo. Então o povo perguntava: o que devemos fazer? Ele respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tiver comida, reparta com quem não tem. Alguns cobradores de impostos também chegaram e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda, respondeu João. Alguns soldados também perguntavam: e nós, que devemos fazer? E João respondia: não tomem dinheiro de ninguém, nem pela força, nem por meio de acusações falsas. E contentem-se com o salário que recebem. As esperanças do povo começaram a aumentar, e eles pensavam que talvez João fosse o Messias. Mas João disse a todos: eu batizo vocês com água, mas está chegando alguém que é mais importante do que eu, e não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha, ajuntará o trigo no seu depósito, porém queimará a palha no fogo que nunca se apaga. Quando anunciava a boa notícia, João aconselhava o povo de várias maneiras. Mas falou contra o governador Herodes, porque ele havia se casado com Herodias, a mulher do irmão do próprio Herodes. E também porque ele tinha feito muitas outras coisas más. Então Herodes fez uma coisa pior ainda: mandou pôr João na cadeia. O batismo de Jesus. Depois que todo o povo foi batizado, Jesus também foi. Quando ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre ele, e do céu veio uma voz que disse: tu és meu filho querido, e me dás muita alegria. Os antepassados de Jesus. Quando Jesus começou o seu trabalho, tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de José, filho de Jodá, filho de Joadã, filho de Reza, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Sala, filho de Nasson, filho de Aminadab, filho de Admim, filho de Arni, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá, filho de Nacor, filho de Seruque, filho de Ragaú, filho de Faleque, filho de Éber, filho de Sala, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Metusalém, filho de Enoque, filho de Jarete, filho de Maleléu, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Capítulo 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado ao deserto pelo mesmo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse:
Se você é filho de Deus, mande que esta pedra vire pão. As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, respondeu Jesus. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você ajoelhar diante de mim e me adorar. Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Depois o diabo o levou a Jerusalém e o pôs na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. E afirmam também: e vão segurá-lo com as mãos para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então Jesus respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Jesus começa seu trabalho na Galileia. Jesus voltou à região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas casas de oração e era elogiado por todos. Jesus em Nazaré. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi à casa de oração. Ali ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar a boa notícia aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, deu ao ajudante da casa de oração e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: hoje se cumpriu a passagem das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com as palavras agradáveis que ele falava, e diziam: ele não é o filho de José? Então Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. Também vão dizer: faça aqui na sua própria cidade as mesmas coisas que nos contaram que você fez em Cafarnaum. E continuou: eu afirmo a vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Escutem. Havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém Deus não mandou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, na região de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, é que foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na casa de oração ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogarem dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. O homem dominado por um espírito mau. Então Jesus foi a Cafarnaum, uma cidade da Galileia. Ali ele ensinava o povo no sábado. Eles estavam muito admirados com a sua maneira de ensinar, pois falava com autoridade. Havia um homem na casa de oração que estava dominado por um espírito mau. Ele gritou: ah, o que quer de nós, Jesus de Nazaré? O Senhor está aqui para nos destruir? Sei muito bem quem é o Senhor, é o santo mandado por Deus. Então Jesus ordenou ao espírito mau:
Cale a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o espírito mau atirou o homem no chão e saiu dele sem machucá-lo. Todos ficaram admirados e comentavam: que palavras são estas? Este homem, com autoridade e poder, manda os espíritos maus saírem e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus cura muita gente. Jesus saiu da casa de oração e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente com febre alta. E contaram isso a Jesus. Aí ele foi e parou ao lado da cama e deu uma ordem à febre. A febre saiu dela e ela logo se levantou e começou a cuidar deles. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíram de muitas pessoas gritando: o Senhor é o Filho de Deus! Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendeu e não permitiu que falassem. Jesus anuncia a mensagem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto. O povo começou a procurá-lo e quando o encontraram não queriam deixá-lo ir embora. Mas Jesus disse: eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para fazer isso que Deus me enviou. Portanto, ele anunciava a mensagem nas casas de oração de todo o país. Capítulo 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão o apertava para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, que era o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam quase se arrebentando. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam do outro lado do barco, para que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai ser pescador de gente. Eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram Jesus. Jesus cura um leproso. Certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, jogou-se no chão diante dele com o rosto encostado na terra e pediu: eu sei que se o Senhor quiser pode me curar. Jesus estendeu a mão e tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. Naquele momento a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: não conte isso a ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que faça um exame em você. Depois, para provar a todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés mandou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam por toda parte, e muita gente vinha para ouvi-lo e ser curada das suas doenças. Porém Jesus ia para lugares desertos e orava. Jesus cura um paralítico.
Um dia Jesus estava ensinando a alguns fariseus e alguns professores da lei estavam sentados perto dele. Tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para curar doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado. Fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na sua cama no meio das pessoas que ali estavam e o puseram diante de Jesus. Quando Jesus viu que eles tinham fé, disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os professores da lei e os fariseus começaram a comentar: quem é este homem que blasfema contra Deus desta maneira? Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que é que vocês estão pensando isso? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e com muito medo louvaram a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Jesus e Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado no lugar onde eram pagos os impostos. Jesus lhe disse: venha comigo. Levi se levantou, deixou tudo e foi com ele. Então Levi fez para Jesus uma grande festa na sua casa. Havia ali muitos cobradores de impostos e outras pessoas estavam sentadas com eles. Os fariseus e os professores da lei, que eram do partido deles, ficaram zangados com os discípulos de Jesus e perguntaram: por que vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores a fim de que mudem de vida, e não para chamar os bons. Jesus e o jejum. Algumas pessoas disseram a Jesus: os seguidores de João Batista jejuam muitas vezes e fazem orações, e os seguidores dos fariseus fazem o mesmo. Mas os discípulos do Senhor comem e bebem. Jesus respondeu: vocês acham que podem obrigar os convidados de uma festa de casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, vão jejuar. Jesus fez também esta comparação: ninguém corta um pedaço de uma roupa nova para remendar uma roupa velha. Se fizer isso, estraga a roupa nova, e o pedaço de pano novo não fica bem na roupa velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam. O vinho se perde e os odres ficam estragados. Não. Vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém quer vinho novo depois de beber vinho velho, pois diz: o vinho velho é melhor. Capítulo 6. Num sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo. Os seus discípulos começaram a apanhar e debulhar espigas e comiam os grãos de trigo. Então alguns fariseus perguntaram: por que é que vocês estão fazendo o que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus, comeu e deu também aos seus companheiros. No entanto,
é contra a nossa lei alguém comer desses pães, a não ser os sacerdotes. E Jesus terminou dizendo: o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus e o homem da mão aleijada. No outro sábado, Jesus entrou na casa de oração e começou a ensinar. Estava ali um homem que tinha a mão direita aleijada. Alguns professores da lei e alguns fariseus espiavam Jesus com atenção para verem se ele ia fazer uma cura no sábado, pois queriam arranjar algum motivo para o acusarem de desobedecer a lei. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e por isso disse ao homem que tinha a mão aleijada: levante-se e fique em pé no meio. O homem se levantou e ficou em pé. Então Jesus disse: eu pergunto a vocês, o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar ou deixar alguém morrer? Jesus olhou para todos os que estavam em volta dele e disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Aí os professores da lei e os fariseus ficaram furiosos e começaram a discutir sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Jesus escolhe os 12 discípulos. Naquela ocasião, Jesus subiu um monte para fazer oração e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. E deu o nome de apóstolos a estes 12. Simão, em que pôs o nome de Pedro e o seu irmão André. Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Mateus e Tomé. Tiago, filho de Alfeu. Simão, o nacionalista. Judas, filho de Tiago. E Judas Iscariotes, que foi o traidor. Jesus ensina e cura. Jesus desceu do monte com eles e parou com muitos dos seus discípulos no lugar plano. Uma grande multidão estava ali. Era gente de toda a Judéia, de Jerusalém e da cidade de Tiro e Sidom, que ficam perto do mar. Eles tinham vindo para ouvirem Jesus e para serem curados das suas doenças. Os que estavam atormentados por espíritos maus também vieram e foram curados. Todos queriam tocar nele, porque dele saía um poder que curava todas as pessoas.